Boa noite. Oi. Generosidade sua. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês por ter vindo aqui hoje à noite. Vamos fazer um passeio pela vida e pela obra de um diretor que nós temos muito orgulho de receber aqui hoje. Vamos chamá-lo logo direto com vocês e recebam com muito carinho Luiz Henrique Rios. Nossa, que bom. Obrigado por ter aceitado o convite aqui da Montenegro Irmã e trazer a sua experiência, o seu conhecimento, a sua vivência para uma porção de gente que está ansiosa por saber um pouquinho mais de tudo que você tem visto, tem feito, tem vivido. Queria só, antes de a gente começar, saber quem é que está aqui. Atores, estudantes, gente que trabalha no backstage, assistentes, diretores, produtores, e que não é do meio. Tem alguém assim que é completamente... Veio porque estava uma galera indo, você veio também, né? É bom a gente estar aqui com uma pessoa experiente que vai dividir um pouco do que sabe com outros colegas, com aprendizes, com gente que depois pela internet também vai poder acompanhar essa entrevista e absorver um pouco do que o Luiz tem a dizer. E aí, vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Boa noite para todo mundo. É uma honra estar aqui e ser entrevistado por Léo Jaime, né? Um ícone da cultura brasileira, uma pessoa que é muito, muito, muito especial. Eu era garoto e aí fui ver um show de uns garotos lá no Parque Lage, que era o pessoal do João Penca, seus miquinhos amestrados no show de Eduardo Dussek. E era inacreditavelmente bom. E era Léo Jaime lá, tava lá nesse no auge da glória, inaugurando o rock and roll no Brasil. Era, causando, né, um certo frisson ali. O começo daquilo que veio a ser conhecido como geração 80 depois. É isso aí. Nessa época, vamos falar, a primeira coisa, antes de voltar para esse momento, eu queria, Luiz, que você voltasse para uma coisa que a gente conversou e que eu acho que ia ser legal de mostrar para as pessoas, que é, existem vários diretores, vários tipos de diretor. E, evidentemente, até você pode ser mais de um deles, em diferentes momentos da carreira, assim, ou porque as oportunidades, ou porque a situação pede. Quais são esses diretores? Quais desses você já foi? E quais você acha que ainda pode vir a ser? Bom, eu vou falar de algumas pessoas que me marcaram muito na vida, assim, pessoas que... Alguns que eu conheci e outros que, obviamente, eu assisti, né? Quando eu era garoto, eu ia muito para o cinema. Eu matava as aulas de inglês para ir para o cinema, que eu detestava inglês, infelizmente, porque depois tive que estudar de velho para aprender esse negócio. Mas, assim, sempre me emocionou muito assistir os filmes e poder viver aquilo, né? Foi muito marcante para mim, por exemplo, ver o Woodstock, moleque, entrando de penetra lá no Cine Joia, porque o filme era proibido para 18 anos e eu tinha 13. Cine Joia era um cinema menor do que esse teatro. Não era praticamente era um poeira mesmo, que só passava filme pornográfico. E, de repente, passou aquilo lá. Coisas alternativas. Coisas alternativas. Né? Mas, assim, eu tive a sorte de poder ver Bergman muito novo, de poder ver Fellini, né? De poder ver Renoir. E aí eu comecei a achar que isso era uma coisa bacana, mas não foi isso que eu fui fazer na vida, né? Fui fazer outras coisas. E eu sempre assisti muito a televisão, sempre gostei muito de televisão. E assistia de tudo, desde National Kid, que era um seriado japonês, até novelas. E aí tinham 3 diretores que, para mim, falavam muito, né? Era Walter Avancini, com quem eu não trabalhei, tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o filho dele, mas nunca trabalhei com ele, né? Erval Rossano
que foi uma pessoa com quem eu trabalhei, que também é um dinossauro da televisão, um cara que inventou muita coisa e que me ensinou muita coisa, e um cara que, para mim, foi bastante interessante conhecer, que era o Blota, que era irmão do Blota Júnior, que era um apresentador de televisão, que eram pessoas que tinham uma maneira de fazer televisão lá do passado, né? Então, quando eu entrei na televisão, eu trabalhei com diretores modernos, né? Denis, Denise, Wolf, Marcos Paulo, pessoas que estavam ali acontecendo, e também trabalhei com essas pessoas do passado, que me ensinaram muito de técnica, de processo, de como é que você dá conta de resolver a velocidade e, sobretudo, como é que você lida com o ator, né? Um método de tirar do ator o que você precisa. Isso vamos dizer assim, tem diretores que, com diferentes, eu vou usar uma expressão sua, diferentes limites do ótimo. E com métodos diferentes também, né? Era um pouco isso que eu queria saber. Você experimentou, então, diversos métodos, né? E o que cada um deles, até que ponto você embarcou, vamos dizer assim, nessas tentativas, e o quanto elas te influenciaram? Então, com esses mestres, por exemplo. Então, deixa eu falar um pouquinho da onde eu vim, né? Eu não achei que eu ia ser diretor de televisão ou que ia ser diretor de imagem, que eu ia trabalhar com isso. Quando eu comecei a estudar, eu achei que ia ser médico, fui estudar direito, me formei cientista social e fui trabalhar com antropologia. Aí eu tinha um problema, porque eu era disléxico, então eu escrevia mal, ou pelo menos as pessoas não entendiam exatamente aquilo que eu escrevia, tinha um problema de interface na história. E aí eu estava fazendo uma viagem, um mochilão pela América Latina, e falei, poxa, tem uma coisa que fala com todo mundo e que você adora, que é imagem. Vamos fazer documentário. Então, eu fui me aproximar da imagem a partir do documentário, né? Então, fui estudar o documentário etnográfico, fui ver um monte de coisa e fui começar a fazer imagem para retratar o real, aquilo que era concreto. Obviamente, como isso não existe, né? Documentar, né? Documentar, né? Não existe o concreto, não existe o real, né? É sempre uma aproximação sua com aquilo. Eu comecei a ver que, na verdade, eu estava fazendo ficção, né? Estava construindo realidade também, né? Mesmo quando a realidade real está ali, você interpreta. E aí comecei a voltar para o meu passado, que eu tinha feito um pouco de teatro na escola, gostava dessa coisa de interpretar. E aí comecei a me aproximar dessa área de ficção, que era uma coisa que me interessava. Eu tive vários momentos. Eu acho que eu tive um momento de diretor-produtor. Um diretor que era efetivamente voltado para o resultado, para dar conta de conseguir aquilo que todo mundo esperava que eu conseguisse e que me preocupava o método, né? A conquista do método. Então, esses diretores mais antigos todos me ajudaram bastante. Depois, eu passei por um momento que eu comecei a descobrir que era ser um diretor autor, né? Então, eu queria construir uma marca, queria achar uma maneira minha de contar a história, né? E de desenvolver a relação com a história, né? Eu acho que hoje eu estou um diretor que está muito interessado, ou pelo menos nos últimos 10 anos, eu sinto que eu sou um diretor muito interessado no ator, na descoberta do personagem, no desenvolvimento da relação do texto, da imagem e da interpretação. Acho que isso é o que tem me movido mais ultimamente. Então, de cada um desses mestres, eu fui tirando um pouco. Você, então, partiu da vontade de documentar um trabalho com uma orientação de cientista social, mas fazendo uma pesquisa antropológica, tinha que documentar aquilo. Quando você percebeu que, então, acabava sendo um contador de histórias e que podia aí contar qualquer história, mesmo sem um compromisso com o concreto, né? Bem isso. Mas, assim, também, em todos os trabalhos que eu fiz, ou que eu faço, né, eu tento, de alguma maneira, colocar a minha visão de realidade, né? Aquilo que os autores me permitem, aquilo que eu posso trabalhar, que, assim, o que eu percebi que é o que emociona,
é o humano, né? Você vai lá no meio de uma aldeia de índio, você vai ver o outro na alteridade mais profunda, e aí você chega lá e fala assim, caramba, esse cara é um índio, fala uma língua diferente da minha, pô, não tem cabelo, raspa a sobrancelha, vive pintado, tá nu, não conhecia o ferro há 20 anos atrás e, pô, tem gente de tudo quanto é jeito, tem o cara legal, tem o mau caráter, tem o bonzinho, tem o certo, tem o errado, tem... Sim, é gente, né? A gente acha que a cultura constrói, a cultura molda, a cultura organiza, mas gente é gente. Aí você vai trabalhar uma outra manifestação cultural, você vai trabalhar lá uma coisa mais... Assim, na verdade, o que cria o link entre aquilo que eu retrato e aquilo que o outro vê é essa intimidade no humano. E aí acho que é isso que foi me emocionando e que foi me fazendo sair desse lugar, né, de comentar para um lugar de construir. E aí eu me vi num dilema, porque eu não podia construir a realidade que eu estava retratando. Então, vamos fazer ficção, que é uma realidade construída mesmo, e vamos retratar o humano nos seus vários aspectos, né? Então, por isso que eu acho que também eu fui saindo desse lugar, né, de quem está olhando pura e simplesmente para buscar esse lugar de quem está construindo o olho que o outro vai ver. Emprestando o seu olhar, né? Luiz, com 7 anos de idade, o Luiz Henrique pensava em ser o quê? Médico. 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 Eu gosto de gente desde que eu sou pequeno. E, no fundo, então, era o ser humano, né? Era o assunto. Talvez você não soubesse ainda, porque quando foi estudar humanidade, digamos assim, né? As relações sociais, depois os pontos de comum entre todos os grupos sociais e o ser humano. Esse acaba sendo o seu enfoque ainda hoje. Quer dizer, no fim das contas, quando você está lendo ali um texto, quando você está procurando, você percebe esse mesmo olhar ainda? Querendo interagir com o que está acontecendo no mundo, querendo transformar de alguma coisa, de alguma forma? Eu acho que todo artista tem um pouco disso, né? Todo artista tem uma vontade grande de expressar o seu eu, né? Porque senão você não vai buscar isso. Mas tem uma vontade grande de emocionar, né? E seja através de uma pintura totalmente abstrata, ou totalmente concreta, ou totalmente figurativa, ou seja através de uma música, né? Quer dizer, o que te dá muito prazer como artista é quando aquilo, de alguma maneira, chega, bate e transforma. E transformar, na verdade, emociona, né? Tem uma definição de arte que é muito legal, né? Que a arte é a capacidade que você tem de parar o tempo por qualquer tempo para que o outro possa pensar sobre ele mesmo, né? Então, assim, é óbvio que o que até hoje me move é poder construir emoção, né? Então, antes eu achava que eu ia construir emoção só com o meu quadro, ou só com aquilo que me davam como objeto, né? E hoje eu acho que, assim, a gente constrói emoção com a totalidade de tudo aquilo que está dentro do que você está construindo, né? O quadro, o objeto dentro do quadro, o detalhe do fundo, quer dizer, então, o ritmo, o tempo, o corte, isso é o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E exercitando. Voltando aqui para essa coisa, vamos dizer assim, mais para os caminhos, né? Os 10 primeiros anos da sua carreira. Quer dizer, você não tinha o plano de trabalhar com isso, acabou trabalhando, como você falou, pelo caminho do documentário, mas foi parar na ficção como? Foi uma vontade ou foi um acidente de percurso? Bom, primeiro eu não achava que era artista, né? Demorou muito para eu imaginar a ideia de que o que eu fazia tivesse algum caráter de arte, né? Eu, como um cientista social, né, eu estava ali fazendo uma coisa diferente. Depois eu comecei a descobrir que, na verdade, eu queria fazer isso. Eu não fazia, não. Né? Durante os 10 primeiros anos da minha vida profissional, eu era mais produtor do que diretor. Eu escrevi, produzi, e era muito mais objetivo do que subjetivo, né? Lá pelas tantas, eu sou um homem da geração AI-5,
né? E passei pela abertura democrática e teve um momento em que o Brasil elegeu um homem muito inteligente, muito perspicaz, que tinha uma visão de mundo muito particular, que era o senhor Fernando Collor de Mello, que a primeira coisa que ele fez foi fechar todo e qualquer caminho para o audiovisual no Brasil, porque ele tinha feito um acordo com a Motion Picture de abrir o Brasil um pouco mais para o capital internacional e para o cinema internacional. Então, acabou com todas as estruturas que tinham de financiamento, e era a hora que eu estava começando a querer ser diretor, né? Estava começando a... Aí eu tinha uma produtora, estava flertando com o cinema, estava começando a ir para esse caminho mais artístico, e me vi totalmente preso numa situação que não tinha o que fazer. Não tinha financiamento, não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha filho para criar. Tinha 50 dinheiros na conta de cada pessoa do Brasil, de cada empresa. 50 dinheiros para cada um, né? Eu tinha filho para criar, e aí minha querida companheira tinha uma grande amiga, que era a Denise Sarraceni, que eu fui conhecer. E ela ia começar uma novela, estava terminando um trabalho, falou, vem aqui, vem conhecer a TV Globo, barará. Eu fui lá, fiz um estágio de um mês, peguei umas férias na produtora, ia de vez em quando na produtora, mas acompanhei uma novela dela com o Denis Carvalho, que era Mico Preto. O Tatá estava lá. E aí eu falei, nossa, que coisa legal, né? Aqui os caras produzem numa velocidade absurda. O financiamento já está pronto, né? Eu acho que aqui eu vou poder aprender muito. E aí virei assistente dela num segundo trabalho. Lá trabalhei com ela, com o Jorge, aí trabalhei com vários diretores durante uns 3 anos e meio como assistente, já dirigindo um pouco, e aí virei diretor na televisão. Era muito legal. No primeiro ano que eu fui diretor na televisão, eu fiz, em um ano, em 2 novelas, eu acho que mais ou menos umas 100 vezes o que eu tinha conseguido fazer nos últimos 10 anos, porque a velocidade é muito vertiginosa, é muita coisa que acontece. Você capota carro, você faz guerra, você faz tiroteio, você faz as pessoas beijarem, chorarem, emocionarem, rirem. Aí eu falei, cara, isso é um brinquedo rico. Acho que aqui eu vou poder realmente desenvolver. E aí, nesses primeiros anos lá na Globo, eu fui aprender. Não sabia pouco, ou que eu sabia, eu não sabia, fui lá, descobri que precisava aprender muito. Então, passei uns 10 anos trabalhando, dando conta, mas aprendendo. Sem saber se era exatamente isso que você queria fazer profissionalmente para o resto da sua vida. Até hoje eu não sei se é exatamente isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Esse é um problema. Todo dia eu acordo e falo, bom, por hoje estar bem, vamos lá, né? Eu acho que nesse sentido eu ainda tenho lá os 10 passos bem claros para mim, mas está tudo certo. Mas assim, eu me emocionei bastante com aquilo, né? Principalmente com a possibilidade do exercício e do fazer, né? Tem um lado, ano retrasado eu fiz um filme, né? Lanço esse ano, e eu sempre tinha ideia, né? Eu tinha trabalhado com cinema no início dos anos 80, depois passei um pouquinho no cinema ali no fim dos 80 também, e sempre tinha uma ideia de que, puxa, no cinema eu teria todo o tempo e todo o espaço. E aí eu fui fazer um filme e falei, caramba, é tão complicado como o negócio de fazer televisão, porque você não tem tempo, você não tem espaço, você não tem nada, né? Inclusive não tem dinheiro, né? Então, assim, você tem que dar conta de resolver os problemas que um diretor tem, eles não são muito diferentes do espaço, né, de um lugar para o outro. Você vai no teatro, você tem lá uma quantidade de questões que você tem que resolver. Você vai no cinema, a mesma coisa. Você vai na televisão, a mesma coisa. Então, assim, cada um tem um jeito, um método, uma maneira de se aproximar daquele conjunto de questões que você tem que resolver. E a televisão era muito rica para o meu aprendizado, né? E isso foi, assim, eu acho que eu fui aprendendo, apesar de ter feito grandes sucessos e ter feito muito boas cenas e trabalhado com grandes atores, eu acho que eu fui aprendendo nos meus primeiros 10 anos, realmente era escola. Depois... 10 anos, teve alguma coisa ou alguma obra específica que você acha que marcou a sua maturidade dentro da linguagem da televisão? Acho que, assim, a primeira experiência que eu me vi de frente
e que eu descobri que deu e que funcionou mesmo foi 4x4. Né? Isso foi... Não vou ter a data aqui. Mas, assim, 4x4 era uma novela que não era para dar certo. Era uma novela que ia entrar entre uma novela e outra, precisava de um espaço ali. Aí foi um elenco, assim, muito legal, porque era um elenco que tinha gente experiente, muita gente nova sendo lançada, e era uma novela muito maluca. O Lombardi estava num momento, assim, de criatividade brilhante, e o público comprou aquilo de uma maneira genial. E a gente se divertia muito, podia fazer qualquer coisa. O Lombardi ia para o cinema, via um filme e escrevia lá um conjunto de cenas, e a gente tinha que fazer aquele filme que ele estava escrevendo. E a gente... Foi um exercício muito rico, né? E funcionou muito. Era uma novela para 120 capítulos, durou 238. Foi um sucesso retumbante. Aí eu falei, poxa vida, então, acho que dá certo. Eu me lembro que eu morava num apartamento que tinham vários apartamentos em volta, né? E uma das coisas que eu adorava fazer era, na hora da novela, desligar o som da minha televisão e ouvir o som das pessoas nos prédios em volta, rindo, porque era muito legal, né? Eu falei, caraca, eu estou falando com todo mundo, é muito, muito doido. Isso acho que foi muito legal. Depois teve uma outra novela que foi, assim, aí essa já foi uma coisa mais madura, né? Que foi Indomada. Indomada foi uma novela muito trabalhosa. Era uma novela, a gente fazia aquela novela com 3 diretores. Era uma novela de cidade cenográfica, assim, 100% de cidade cenográfica. Naquela época, a gente entrava lá 8 da manhã, começava a gravar, gravava normalmente até às 11h30 da noite. E eu fazia muita cidade cenográfica. Fiz uma parceria linda com a Eva Vilma, aprendi com ela uma enormidade de coisas. A Eva é uma atriz muito clássica, né, de uma interpretação muito clássica, e ela fazia aquilo com uma diversão incrível. Ela inventou aquela Altina que era uma maluca, e só que você não via a loucura, né? A loucura estava atrás dela, né? E era muito legal, porque o público percebia que na frente vinha uma mulher poderosa e atrás vinha um psicopata, e era genial, né? E era uma novela muito... o Aguinaldo, naquela época, estava fazendo, ainda trabalhando dentro do universo mágico, né? Então, era uma novela, assim, quase um Gabriel Garcia Marques, né? Você tinha vários níveis, né? Você trabalhava a história real, trabalhava uma história cheia de magia, né? E era uma novela que me deu também muita possibilidade de aprender efeitos e desenvolver isso sem que o público lidasse com a estranheza. Então, a gente tinha uma novela muito realista, cheia de efeitos especiais. Então, foi uma coisa que a mim acrescentou muito. E aí eu acho que, assim, eu realmente virei diretor e disse para mim, bom, Luiz, tudo bem, a partir de agora você é um diretor e trata de aprender a fazer isso direitinho e faça bem. Quando, no final dos 90, início dos 2000, a gente lá na Globo, a Globo resolveu fazer um projeto que ia fazer 4 séries sobre o Brasil, por causa do 5º centenário do descobrimento, né? E a primeira das séries ia ser Muralha. E aí era uma história. Eu, em 87, tinha desenvolvido um roteiro sobre os bandeirantes no Brasil. Eu queria fazer um épico, um dos filmes que eu ia tentar fazer era um épico sobre os bandeirantes paulistas, a descoberta, a interiorização do Brasil, né? Essa coisa, né? Eu me lembro que eu li um livro que os caras falavam assim, saiu de São Paulo uma bandeira com 5.000 pessoas. Eu ficava pensando, bicho, não devia nem ter 5.000 pessoas no Brasil, né? Como é que saiu de São Paulo 5.000 pessoas? E os caras iam andando pelo Brasil e largando gente, e largando cidade, largando gente, largando cidade. E o cara teve uma bandeira que saiu de São Paulo, chegou no Rio Branco, lá no Acre, e construiu um forte. Olha, imagina o cara andar de São Paulo ao Acre, numa vida. Cavalo no máximo, né? O cavalo vai bem até onde não tem uma floresta, né? Depois ele larga o cavalo e vai, porque ele vai puxar o cavalo, né? Ele usa a mula para carregar as coisas dele, mas o resto é no pé mesmo. E aí, na Muralha, eu me vi de frente de uma coisa muito legal, que era voltar a trabalhar com os índios,
que era uma coisa que eu tinha feito quando estava começando a minha vida profissional como antropólogo, né? Voltar a trabalhar com essa temática da construção do Brasil, que era uma coisa que me emocionava muito, pegar um texto que era incrível, Adelaide e João Emanuel estavam realmente muito inspirados na adaptação, e poder trabalhar com atores fantásticos. Então, ali eu acho que realmente eu falei para mim assim, bom, então você é um artista, você vai ser um diretor, pelo menos por um bom tempo você fica calmo e segue nessa vida que vai ser legal. Você mencionou aí autores importantes e atores, e você acaba sendo um pouco o intermediário entre o que está na cabeça do autor e aquilo que vai para o ar, aquilo que o público vai assistir. E, evidentemente, o que você interpreta do texto não é necessariamente o que foi escrito, porque há o seu olhar filtrando aquilo, e há também um olhar do ator que vai interagir. Eu pergunto, primeira coisa, formar uma equipe boa, qual é o nível de importância disso? E também a intimidade com o ator e a intimidade com o autor, ou com o texto do autor, né? Bom, eu acho que, primeiro, formar uma equipe boa é condição sine qua non, né? Assim, um diretor é um formador de equipe, né? Não existe nenhum grande diretor que não tenha uma grande equipe, ou que naquele trabalho não tenha encontrado uma grande equipe, né? Então, isso não tem jeito. Você é um diretor, né? É como um maestro sem uma grande orquestra, né? O maestro só é um grande maestro porque ele forma uma grande orquestra e porque essa orquestra é capaz de ler ele e ele é capaz de ler ela, né? A obra ali só vai acontecer nessa interação, né? Então, eu acho que o diretor é mais ou menos como um maestro, né? E italiano, inclusive, diretor é maestro, né? O que ele faz? Ele rege o ator, ele rege a equipe naquilo que é a obra. Se você escutar um Beethoven pelo Karajan, é totalmente diferente de você escutar um Beethoven pelo Bernstein. São dois Beethovens, mas o Beethoven continua sendo o Beethoven. A música dele está ali, né? A frase, né? Dan, 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 está ali, mas qual é a intensidade, qual é a interpretação pessoal que ele dá àquilo, né? É dele. Então, isso é o trabalho do diretor, né? O leitor é o primeiro grande público do autor, né? Mas, diferente do músico, o ator, ele empresta uma coisa que é mais do que só a sua emoção na construção da personagem, né? Ele empresta ele inteiro. Eu sempre digo que, assim, eu acho que não deve ter artista mais complicado para ser feliz do que o ator. Porque todo mundo, todo artista, de alguma maneira, está vendo o que faz, né? O ator faz. Se der sorte de ser na televisão ou no cinema, ele vai ver, mas, pô, imagina, eu estou aqui no palco interpretando, né? O cara riu, pô, mas nessa hora não era para rir, não, irmão. Eu estava querendo que você chorasse, pô. E olha que desespero, né? Mas esse caráter, né, que o ator tem de ser obra de arte é uma coisa muito peculiar. Eu acho que o que eu realmente aprendi nesses primeiros 10 anos não foi nem só como colocar a câmera, que foi uma coisa que eu fui aprendendo, não foi isso nem só como treinar meu olho, como aprender mais da arte para poder ser mais sofisticado, mais delicado, mais íntimo, né? Mas foi poder aprender esse lugar do risco do ator, né? E poder entender como é que eu vou guiar a interpretação que ele faz daquilo que ele pretende. Muitas vezes a gente, várias vezes, né, eu dirijo uma cena e o ator fala, eu queria tanto fazer de novo porque não ficou boa, mas a cena estava brilhante, né? Aí, não, dependendo do ator, né, você fala assim, tudo bem, vamos mais uma. E aí o cara fala, pô, essa ficou boa. Fala, pô, realmente ficou ótimo. Você põe a primeira e ele tem certeza que o que ele assistiu foi a segunda, né? Porque, assim, é complicado. Por mais que o cara precisamente tenha técnica, precisamente se coloque, eu acho que tem um lugar mágico do momento, né? Eu lembro Ari Fontoura, lá na Indomada mesmo, no fim,
na última cena dele, na Indomada, ele virou para mim e falou assim, olha só, Luiz, essa cena é o seguinte, ou você vai fazer a primeira e vai valer, ou eu tenho certeza que você vai ficar uma besteira, porque eu vou repetir. Eu falei, como assim, Ari? Não posso errar? Você não pode errar hoje. Eu falei, tá bom, então tá. Então vamos preparar tudo, né? Deixar tudo pronto. Eu não vou errar, agora vamos contigo. Tá, pá, gravando. Fez a cena de primeira. Ok, então tá bom, para mim ficou ótimo. Ah, não, mas eu não gostei. Eu falei, bom, vamos começar a repetir? Ele falou, não, agora que eu vou tentar achar. Eu falei, ok. Ele repetiu mais 4 vezes, foi a primeira que realmente ele estava certo. A cena era um surto psicótico dele. Não era simples para ele, o personagem, que era um personagem muito concreto, que era um delegado de polícia que pira, né? Sair daquele lugar para aquele outro. Então, eu respeitei ele e ele estava correto. A vez que ele não pensou, ele fez melhor do que todas as outras que ele tentou, né? Mas são acontecimentos. Porque eu acho que no que a gente faz, tem muito de técnica, tem muito de busca, mas tem uma coisa do acontecimento, né? A relação do ator com a interpretação, ela muitas vezes é norteada por um conjunto de buscas que ele não sabe qual é o lugar certo de chegar. E aí, a gente, como diretor, se for mais sensível, se estiver num dia mais legal, a gente consegue fazer o cara chegar onde ele quer, que pode ser nem exatamente aquele que ele imaginou. E, sobretudo, muitas vezes não é o que a gente imaginou. Então, acho que aprender a estar aberto para esse encontro, para esse diálogo, né? Você entender que aquele texto, que aquela obra, né, é tocada por um instrumento que não é alter a ele, né, que é dele, e que você está observando e, ao mesmo tempo, instigando, catucando, construindo, né? É um processo delicado de aprendizado. Acho que isso foi o que eu vim, nesses últimos anos, tentando descobrir. Como é o processo de escapar o elenco, né? Escolher, eu acho que tem um processo anterior a esse, que é escolher o texto e, evidentemente, montar uma equipe, que a gente já falou o quanto isso é importante, porque todo mundo conta a história, né? Mas o elenco, eu acho que é uma coisa crucial, né? Às vezes, para um projeto... Totalmente. Eu acho que da mesma maneira que um diretor é uma equipe, né, ele vai reger uma equipe, né, porque esse processo, seja aqui no teatro, seja num filme, seja na televisão, né, você tem todo um conjunto de relações de construção da obra, né, que seria essa sua equipe, né, e esse lugar da execução da obra, que tem muito a ver com o ator, né. Então, quando você lê, se você não achar uma relação, pelo menos boa, né? Ideal seria ótimo, né? Mas pelo menos boa, entre aquilo que é o caráter e aquilo que é o personagem, é muito difícil que funcione. E aí depende um pouco do que você está construindo, né? Muitas vezes você, quando escala, você escala por semelhança, né? Na televisão, você tem uma relação que o autor participa muito profundamente da escalação, né? O autor, muitas vezes, ele precisa pensar no ator para poder escrever, porque aquilo não vai ser escrito num único momento, aquilo vai ser escrito por um tempo muito grande. Então, essa maneira do ator ler o personagem vai interferir profundamente no andamento da obra. Então, se não tem uma adequação inicial, e se o autor também não sente aquilo como adequado, fica complicado, porque ele vai ter que fazer ele tem um planejamento, ele tem uma ideia de caminho claro para a personagem. Então, se ele pensa que o personagem tem que ir por uma reta e o ator constrói um personagem totalmente curvilíneo, pode ser que os dois não cheguem no fim. E aí é um desacerto grande. Então, acho que a técnica da escalação na televisão é uma técnica que você tem que entender muito claramente o que é a pretensão do texto, você tem que conseguir uma identidade, e aí eu acho que vem esse lugar do diretor conhecer o autor, ou ter uma identidade, ter uma intimidade na relação com o autor, ou pelo menos acreditar nisso, né? Para que você possa
colocar pessoas que vão contribuir com o andamento da obra, até por dissonância, eventualmente, né? Você sente que aquele personagem vai ser mais importante, ou que ele vai ter uma guinada no caminho, porque nem sempre o autor está sabendo disso, mas você lê e você fala, pô, acho que se eu puser esse cara aqui, ele vai começar a entortar esse negócio, e lá na frente o cara vai precisar desse entortamento, então vou largar esse sujeito aqui e a gente vai chegar lá. E algumas vezes você fala, não, eu preciso desse tipo de ator aqui, porque ele vai fazer a trajetória correta, construtiva, que o autor espera e que eu preciso. Aí é um jogo complexo entre isso e também as possibilidades, porque o mundo é concreto, né? Eu queria tanto aquele ator, mas ele está fazendo outra coisa. Eu queria tanto aquele ator, mas ele mora nos Estados Unidos da América do Norte, não quer trabalhar para mim. Adoraria ter o Jack Nicholson nesse personagem, mas eu não tenho budget para isso. Então, vamos em outro caminho, né? Então, assim, eu acho que algumas vezes acontece até isso. Um autor fala assim, puxa, mas esta pessoa seria perfeito para esse personagem. Só que essa pessoa é impossível. Aí você fala, bom, quem eu conheço que poderia dar uma construção, se não igual ou semelhante, mas pelo menos, que poderia dar uma construção para esse caminho, que é o que o cara está visualizando. Aí você fala, pô, esse aqui está disponível, vamos pôr aqui, e a gente vai junto percorrer esse caminho para descobrir. A televisão tem essa vantagem, indiferente de qual tamanho que essa obra tenha, seja ela mais fechada ou mais aberta, ela é sempre uma obra extensa. São poucos os casos da gente trabalhar na televisão com obras curtas, com obras integralizadas, né? Então, mesmo quando você vai... Assim, eu fiz alguns trabalhos de obras curtas, né? Aí você vai um pouquinho mais preciso e acha uma coisa mais objetiva. Mas quando você faz uma obra grande, uma novela, um seriado mais aberto, né, você tem um espaço muito... você tem um espaço de adaptação no tempo. A obra começa de um jeito e termina do outro. Apesar de ser íntegra. Ela está ali, do início até o fim. Mas, muitas vezes, você assiste o primeiro capítulo de uma novela que você acabou de fazer e fala assim, caramba, como é que isso era o primeiro capítulo disso aqui? Né? Mas você consegue ter o DNA daquilo ali, claro. É impressionante, porque assim fala, não é igual, mas é absolutamente igual. É que nem quando você tem um filho, né? Você vê um bebezinho e fala assim, nossa, aí vê um gala lá, puxa vida, mas ainda tem um pouquinho daquele bebê aqui? Tem, porque está ali essa história. Acho que isso é um pouco a televisão. Quais são as dicas que você daria para um ator, de uma visão de diretor, né? Para um ator se aprimorar? Quais são as dicas? Aquilo que você, olha, o diretor espera que o ator ofereça. O que é que você sugere? Aí tem muitos atores que, evidentemente, querem saber isso. Caramba, vamos pensar aqui. Bom, eu sempre falo para o ator que o teatro é o lugar do ator, né? Por quê? Porque o ator está sozinho. Em todos os outros lugares, por mais que o ator queira, ele está controlado. Eu posso querer que ele faça de novo, eu posso editar ele, eu posso tirar o tempo dele, eu posso dar tempo a ele, né? No teatro não tenho o que fazer, eu posso dirigir uma peça inteira, dito, gente, olha só, o sucesso dessa peça vai estar na velocidade que a gente vai empreender, então o ritmo que a gente quer, eu venho assistir a peça um mês depois, está todo mundo se arrastando em cena, e aí eu vou fazer o quê? O cara estava cansado, tinha virado a noite, estava se arrastando em cena. Eu não consigo editar ele durante a peça. E vacilar, o público, sai de lá, nossa, maravilhoso, genial, adorei. E você fala, mas não era nada daquilo que eu planejei, né? Então, além disso, eu acho que para o ator, o teatro tem uma capacidade de troca, né? Como eu faço a obra comigo, eu vejo a reação imediata. É como um eletricista que está na frente de um quadro de luz que não tem mapa. Então, ele vai batendo chave por chave para ver que luz que acende, que luz que apaga, que luz que acende, e ele vai anotando aquilo. É um pouco a relação do ator no teatro, né? Porque ele propõe e ele sente a resposta da proposta, né? Então, ele sente se o público foi com ele, se o público não foi com ele, e o público muda. É impressionante que há muitos anos atrás, a minha mãe falou assim, nossa, como é que o cara aguenta fazer aquele negócio todo dia por 6 meses? Eu falei, mãe, porque cada dia é um dia diferente, né?
Ah, mas é a mesma coisa? Eu falei, nunca é a mesma coisa. Né? Porque ele nunca está igual e o público nunca está igual. A obra, infelizmente, para o diretor que concebeu aquilo, também não está igual. E, felizmente, para todo mundo, aquilo não se repete. Eu nunca esqueço uma peça do Milor Fernandes, que Fernanda Montenegro fazia, chamada É. E aí eu vi a peça 3 vezes, eu era garoto, vi a peça 3 vezes. E cada vez que eu fui ver a peça, ela era de uma maneira. E aquilo me impressionava, porque era uma peça sobre o hiper cotidiano de uma dona de casa. E aquilo me impressionava, aquela mulher conseguindo transformar aquele gesto do óbvio em algo tão emotivamente emocional, e eu ter visto a peça em 3 momentos diferentes e ter visto 3 peças. Eu falei, caramba, bicho, como é que é isso? Aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Cada dia ela é uma pessoa, por mais que ela seja uma atriz, tenha técnica, esteja ali, né, repetindo o que ela ensaiou. Cada dia ela está na frente de um público, então isso interfere no que ela está fazendo. E eu tenho certeza que cada dia ela tentava alguma coisa diferente para ela poder se surpreender com ela e surpreender o outro. Porque se ela repetisse todos os dias iguais, aquilo não tinha sido o sucesso que foi. Aquilo que os atores chamam de cristalizar, né? Se você propõe um jogo diferente a cada momento, você tem aí uma motivação. Então, eu acho que a grande coisa que eu digo para um ator é assim, esteja. Né? Não busque só ser, esteja na personagem, né? E jogue contra cene. Esteja, os americanos são ótimos nessa palavra, né? To play, brinca com esse negócio. Esteja ali, naquele momento, e exerça esse jogo, o jogo da cena. Você contracena com o texto e contracena com o seu companheiro, você contracena com a sua emoção e aí você conquista. Se você... Imagina um ator, o cara tem um texto inteiro, ele sabe tudo o que vai acontecer. Se ele entrar em cena com tudo que vai acontecer, não vai acontecer nada. Ou ele é capaz de descobrir o que está acontecendo, ou a chance de não acontecer é muito grande, né? Então, assim, se você vai pronto, você tem que ir estudado, você tem que ir pronto, você tem que estar construído, embebido desse espírito, né, para que aquilo aconteça. Mas se você vai pronto, não vai funcionar. Isso, por exemplo, foi uma das coisas que eu aprendi como diretor. Eu, no início, eu ia absolutamente pronto. Eu tinha certeza de tudo que eu queria. Tinha cena montada na sua cabeça? Tinha certeza. Tudo que eu queria estava claro na minha cabeça. Chegava lá, brigava com todo mundo. Porque as coisas aconteciam aleatoriamente e não era o que você tinha planejado. Óbvio, né? Tinha um monte de gente ali, além de mim. Então, não era só o meu interesse que valia, né? E aí eu comecei a ver, pô, isso não está bacana, isso não está me ajudando, né? E fui flexibilizando ao ponto de... Porque eu aprendi com a minha querida companheira, que é uma sábia, fui fazer um trabalho que estava muito revoltado, não era um trabalho que eu queria fazer, mas me mandaram fazer, eu precisava fazer, aquelas coisas da vida. E ela falou assim, por que você não tira uma lição de cada coisa, hein? Por que você não aprende um pouco a cada dia? Se permita, se dê algumas metas, né? Se provoca. E aí esse negócio que você acha que é ruim pode ser ótimo para você, você pode crescer muito com isso. Eu falei, pô, bota essa na caixinha e vai para frente, Luiz. Fui lá. E aí, nesse trabalho, por exemplo, eu aprendi a lidar com o ator. Porque eu parei de planejar. Que trabalho era esse? Deixa para lá? Vamos lá. Não foi feliz. Não foi feliz. Apesar de eu ter aprendido muito, não foi feliz. Nem tudo na vida são rosas. Vamos ver aqui. A gente está falando sobre obras abertas, sobre lidar com o imprevisível, né, que é o que cada ator vai trazer naquele dia e o que cada cena pode vir a ser diferente daquilo que foi imaginado por você, até mesmo pelo autor, né? E também há, hoje em dia, especialmente, uma influência muito grande daquilo que a gente vai chamar de uma obra aberta, né, uma novela, uma obra longa, das pesquisas de público, no Ibope,
E até nas redes sociais, na interação que há entre a obra e o público imediata, quase que como no teatro, onde o ator experimenta e joga e vê se funciona, também a rede social serve como um termômetro. A cena vai ao ar e imediatamente você sabe se as pessoas leram a cena do mesmo jeito que você tinha intenção que elas lessem, ou se a coisa tomou um rumo próprio, às vezes até surpreendente para melhor do que aquilo que você imaginava. Né? Como é que você lida com isso hoje em dia, com o fato de que tanta gente interfere? Quer dizer, na televisão, antes de eu fazer televisão, eu achava que o mundo era maquiavélico, né? Que havia um grande plano. Mas não há, não. Não é verdade. Na verdade, o que tem são muitas intenções, algumas até muito boas mesmo, né? E você vai ali para realizar aquilo e você precisa da resposta. E a resposta se dá, indiferente à rede social, todo dia, através de uma medição. O tal do Ibope, ele existe e ele não é um bicho que vai te comer. Ele, na verdade, é uma coisa que a indústria da televisão inventou para que o comercial possa saber se aquilo atingiu ou não a quantidade de gente prevista que foi vendida ali, né? O target que foi vendido ali. Mas, para você, aquilo é muito legal, porque você sente se o que você faz tem consonância ou não. Então, quando você faz um trabalho e ele não está funcionando, você começa a pensar por quê. Ou porque os personagens não estão corretos, ou porque a história não chegou lá. E aí tem uma segunda instância dessa história, que é muito bacana também, que é uma pesquisa de foco, que a gente lá na televisão chama de group discussion. Na verdade, é um focus group, você põe pessoas por amostragem dentro de um lugar e faz uma série de perguntas e uma série de observações para ver o que daquilo que você está fazendo funciona ou não funciona. Algumas vezes, essa resposta de Ibope, essa resposta de grupos focais, tem a ver com o que acontece nesse mundo da internet. Algumas vezes não. Porque, assim, essa resposta imediata, ela é de um segmento específico de pessoas que usam aquilo. Aquilo não é a totalidade do teu público. No Brasil, a gente fala... Por exemplo, eu estou fazendo Malhação. Malhação está chegando mais ou menos a 25 milhões de pessoas por dia. Alguns dias a gente vai melhor... Picos de 30 milhões, médias de 25, uns dias de 20 milhões. É um bocado de gente. Né? Para falar com essa quantidade de gente e chegar a essas pessoas que estão em todos os lugares do Brasil, você tem que falar de uma maneira muito ampla. E ainda é um nicho que é intuita. Então, tem um lado que é muito legal você fazer e ver. Mas você não pode se impressionar com aquilo. É muito bom essa resposta, mas ela não pode ser o seu guia, porque isso pode ser uma distorção grande. Você pode deixar de considerar uma fatia muito grande do público que você está querendo conquistar. Né? Mas eu lido muito bem. Eu acho que, como diretor, eu estou muito aberto a ouvir o que os meus atores querem contribuir, os meus autores o tempo todo, a minha equipe... e, sobretudo, e mais que tudo, tentar entender e ouvir o público. Né? Porque se eu faço alguma coisa que agrada muito, o espaço de eu poder fazer melhor e mais é bacana. Se eu faço alguma coisa que não agrada, eu gero um ruído que nem sempre é bacana. Agora, se o meu objetivo é gerar ruído, aí é outra história. Né? Eu acho que se eu for fazer uma história que queira ser confrontante e ela não consiga ser unânime, é muito bom. Agora, se eu quero fazer uma história para falar com todo mundo e cheia de questões, é melhor ainda. Né? Então, por exemplo, o João Emanuel agora, antes de estrear a Avenida Brasil, estava muito preocupado com o início da novela, porque ele ia fazer uma novela que começava com um monte de crimes dentro de um lixão, com uma criança sofrendo cão. Ele falou, caraca, será que o público compra isso? Né? Agora, é óbvio que na hora que o público comprou aquilo,
por um somatório de qualidades que foram construídas naquele início, né, ele pôde tratar de temas e tons que, se o público não tivesse comprado, ele não poderia tratar, indiferente de ser televisão ou não. Por quê? Porque ele não teria o canal para se comunicar. Ele não teria achado a emoção das pessoas para poder levá-las para várias aventuras e vários caminhos. Essa nossa malhação agora, sexta-feira a gente estava até conversando, eu e a Rô, a autora, né, que a gente tinha posto um capítulo muito denso para uma sexta-feira santa, por uma série de razões, lá, jogo de futebol, blá, blá, blá. Acabou que o capítulo que ia ser na terça ou quarta-feira, caiu numa sexta-feira santa. E aí era um capítulo que falava de racismo, falava de déficit de atenção, falava de violência, falava de droga, falava de um monte de coisa. Tem um lado complicado nisso, mas tem um lado muito legal de você fazer um programa de televisão para jovens e poder falar de questões de família, questões de gênero, questões de raça, questões da urbanidade, né? Os limites que o jovem hoje está enfrentando dentro da vida dele, né? Não tem nenhum jovem que não tenha contato com a droga. Ele pode não consumir, mas que do lado dele está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Não tem ninguém hoje que possa viver dizendo que não tem contato com a violência. Você pode não sofrer a violência, mas ela está norteando a tua vida, né? Não tem nenhum jovem hoje que possa dizer que viva sem contato com uma família multiplural, né? Ele pode não estar nessa família, mas 500 amigos deles estão, né? Não tem nenhum jovem que não tenha uma discussão sobre sexualidade. Ele pode não estar vivendo isso, mas ele está dentro desse contexto. Então, poder falar disso num canal aberto para 25 milhões de pessoas todo dia é incrível, né? Então, é óbvio que a medição desse público é muito importante. Tem questões sociais, questões que eu acho que o olhar do antropólogo deve estar observando nessa interação com a juventude nesse momento, né? Eu acho que eu volto para aquele começo, né? E como interferir, como contribuir, perceber o seu papel como criador, não só no entretenimento, em fazer com que as pessoas se divirtam, mas também trazendo alguma reflexão, ou propondo, ou instigando alguma mudança. Isso é uma coisa que pessoalmente te mobiliza? Eu acho que isso é que me mobiliza, né? Eu estou dando muita sorte nesse meu último ano, né? Que eu encontrei uma pessoa que era uma bela amiga e que se transformou numa grande parceira, e aí, junto com uma equipe muito bacana, a gente está podendo falar para um segmento, ou a partir desse segmento, para um grupo muito grande de pessoas sobre questões que me motivam, né? Assim, a gente pode falar de várias situações muito ricas nesse trabalho que eu estou fazendo, nessa malhação, e ao ponto de vários amigos meus voltarem para mim e falar assim: nossa, meu filho não para de ver essa história. Ele vivia colado no computador, agora ele para assistir quando ele não assiste no computador. Eu falei, pô, que legal, né? Então, eu consegui chegar num público que é muito ávido de informação, mas, ao mesmo tempo, é muito pouco fiel às coisas, né? E a gente conseguiu fidelizar uma boa parte desse público. E a gente conseguiu construir coisas muito legais de interação entre o que a gente chama de primeira tela, né, que é lá a televisão, e esse mundo da virtualidade, né? Então, assim, todos os nossos personagens, eles têm perfis ativos em rede social, né? Todos os nossos personagens têm algum tipo de vida fora da televisão, né? E alguns têm ações muito visíveis, né? A menina lá, que é a Ju, que é a menina nossa It Girl, né, que tem um blog, e esse blog é acompanhado por mais de 50 mil pessoas todo dia. É muito legal. O blog não é renovado todo dia, mas tem pelo menos 50 mil acessos todo dia, quando não tem picos lá de 100 mil, 150 mil. É muito bacana, né? Você transformar uma personagem numa persona, porque na internet toda persona é personagem. Não dá para saber quem está ali atrás do que está acontecendo, né? Então, você conseguir fazer de uma obra de ficção, né, uma relação já de interação de realidade é muito rico, né? Então, esse é o mundo que eu estou vivendo hoje, que está me deixando muito feliz. Eu lembrei de uma coisa que é interessante dizer.
o Luiz já tem algumas indicações a prêmios internacionais e a Malhação acabou se tornando também uma indicação para prêmio internacional, que é o Grammy, não é? É o Emmy. O Emmy. O Emmy Awards digital. A gente está concorrendo esse ano na categoria crianças e jovens, com um pedacinho do nosso trabalho de internet, que é o TV Orelha. Orelha é um personagem do programa, ele tem uma TV, ou seja, ele passa o tempo todo lá com o celularzinho dele filmando. Bem legal, que a gente propôs para a Globo, e a Globo topou, que o personagem tivesse o celular e que ele filmasse com o celular dele. Então, o ator virou câmera. Na verdade, ele virou o narrador daquela história. E aí a gente conseguiu fazer com que a edição disso não fosse a edição do programa, fosse um outro pessoal, que era o pessoal da internet, que editasse isso para criar um segundo discurso que não tivesse a ver com a minha narração. Fosse uma narração do Orelha, né? Não é a Orelha que edita aquilo, mas é uma narração do Orelha, né? E aí a autora foi propondo isso e a gente criou uma coisa bem legal, porque assim, no programa aparece ele filmando, né? E ele fazendo a coisa. Agora, na internet aparece integralmente a coisa que ele fez. E o mais legal é que quando ele está fazendo, e ele diz, vai ver se eu estou online, se o público entra, exatamente na hora que ele fala, vai ver se eu estou online, entra online. Então, a gente transforma um discurso já num sobre-discurso e pega e refaz a realidade. E aí, esse projeto foi inscrito esse ano ao Emmy Awards digital, foi indicado e a gente, agora, na próxima segunda-feira, vai saber se, além de sermos um dos 4 do mundo, somos, nesse ano, o melhor projeto digital. Mas essa não foi a primeira indicação, né? Não, essa é a minha terceira indicação. Eu tive uma indicação ao Emmy Awards na categoria de criança, com um programa que a gente fez em 2007, que era o Natal do Menino Imperador, que era um programa do Péricles, dirigido pela Denise, e por mim, e Flávia Lacerda e Alan. Apesar de ser um programa só, foi feito a 4 mãos, na verdade foi feito a 1 mão, porque era uma coisa assim meio um programa de guerrilha, que era um programa de fim de ano, que foi aprovado assim em outubro, para ser posto no ar em dezembro. E era uma coisa complicada, porque era a história do Pedro I com um escravinho, ele era criança, o Pedro II era criança, e aí, na véspera de um Natal, fica amigo de um escravo fujão, e aí a aventura dessa situação, que era uma coisa muito legal, foi indicado. E esse ano passado, eu concorri com Por Toda a Minha Vida, lá aquele projeto da TV Globo, lá do Jorge, e a gente concorreu com o Cartola, que também foi um programa muito bonito, que me deixou muito feliz. Você está com o filme praticamente pronto. É a pré-estreia, como é uma outra estreia. Faz muita diferença, isso é uma curiosidade. Trabalhar como ator em cinema, em televisão e teatro, é muito diferente. Para dirigir o teatro, a televisão e o cinema, agora que você já tem as 3 experiências, como é que você define? É muito diferente. Na verdade, você se aproxima daquilo de uma maneira diferenciada, né? Se para o ator é diferente, para o diretor não poderia não ser, né? Eu acho que, primeiro, assim, o processo de preparação é muito diferente. É absolutamente igual e totalmente diferente. Nesse trabalho que eu fiz agora para o cinema, por exemplo, eu pude exercer uma maneira de preparar. Eu tinha um problema. Todo o meu elenco estava envolvido com várias coisas. E o filme é uma adaptação de um conto do Guimarães Rosa, do Corpo Fechado, que está no livro Sagarana. O filme vai se chamar Meus Dois Amores, deve estrear agora no segundo semestre de 2012, entre agosto e setembro, está quase pronto. E eu tinha esse problema, que eu precisava construir uma história que era lida por mim como uma fábula, com um elenco que estava envolvido em muitas outras coisas. Então, por exemplo, eu pesquisei e cheguei a um trabalho de preparação que foi todo feito em cima do teatro de máscara balinês. Por quê? Porque eu achava que tirar do ator a sua construção
a sua máscara, colocar uma máscara alter a ele, faria com que ele se introjetasse na personagem de uma maneira diferente e pudesse construir um mundo de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, eu tentei fazer um processo de trabalho junto com a Fabiana, que era um trabalho muito diferente. Os atores tiveram muita dificuldade no início. Depois, quando eles gostaram, foi um prazer muito grande. Mas, assim, esse lugar de eu não poder ter a minha expressão, de eu ter a expressão de uma máscara e ser um personagem, e para achar o meu corpo, né? Imagina, você fazer a preparação corporal do personagem, retirando a cara dele, né? Então, foi um trabalho muito legal. Resultou muito no filme, assim. Eu acho que uma das grandes qualidades do filme que eu consegui fazer é que eu tenho um conjunto de atores todos dentro do mesmo filme, construindo um conjunto de personagens arquetípicos como eu queria, né? Porque eu estava querendo contar uma fábula, né? Na Malhação, por exemplo, que esse último trabalho que eu estou fazendo, a gente fez um trabalho grande de preparação com o elenco. A gente pegou a garotada toda, a garotada ficou 40 dias com a gente, e o elenco adulto 20 dias, não só de leitura, mas assim, de preparação mesmo, de composição das personagens. Porque eu acho que o trabalho do diretor no set, ele tem que estar muito facilitado. Você tem pouco tempo de set. O set, para o diretor, é um momento muito importante. Então, se você conseguiu construir a sua equipe, aquilo que você quer, você conseguiu construir para os seus atores aquilo que você quer, ali naquela hora dá para brincar. Dá para deixar soltar. Dá para deixar acontecer. Acho que a diferença do cinema para a televisão, especificamente, é a quantidade de artesanato e de perenidade que aquilo vai ter. A televisão é uma obra para o acontecimento. Eu faço e vale aquilo que eu vou fazer, porque aquilo que eu fiz já foi, né? Você trabalha na expectativa. O ator, ele trabalha nesse caminho, num caminho relativamente ansioso, mas na expectativa. O cinema, você trabalha no estado, né? Aquela obra vai ficar, aquilo ali, né? Você faz um capítulo bacana, pô, você fica super feliz, mas o capítulo seguinte vai ao ar amanhã. O público vai guardar uma memória daquele capítulo feliz, mas, na verdade, ele vai se relacionar com o capítulo amanhã. O filme não, né? O filme, você fez um filme, o cara viu hoje, se ele comprou o DVD, ele vê amanhã, né? E se não tem ali uma integralidade, fica difícil. Então, o próprio ator tem um rigor e uma busca bastante diferente, né? E isso tudo é bem diferente do teatro, porque teatro é bem diferente da televisão, mas não deixa de ser um acontecimento. O ator está em cena, ele dá o melhor dele, mas amanhã ele pode dar um melhor, e depois de amanhã ele pode dar um melhor péssimo, né? Mas é difícil porque o público, né, essa quantidade de gente é que vai captar aquilo. Eu acho que, nesse sentido, o cinema exige de todo mundo um grau de precisão complexo mesmo. Planos para o futuro, além do filme? Bom, eu tenho muitos planos para o futuro. Férias, por exemplo. Também. Na verdade, eu tenho que tirar férias. Eu estou trabalhando um outro filme, que ainda é um projeto. Se tudo der certo, daqui a uns 2, 3 anos eu vou fazer, porque é o tempo de maturar um projeto de cinema. Vou fazer agora, junto com a Alvarenga, 2 episódios do Dentista Mascarado, que é uma série que estreia essa semana na TV Globo. Então, vou me arriscar um pouquinho na comédia pura, na comédia mesmo, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal para mim. Eu gosto muito de comédia, acho um gênero muito rico, apesar de eu não ser exatamente uma pessoa muito bem-humorada, eu acho que as vezes que eu fiz comédia deram certo, então vou me arriscar mais uma vez nisso. E na televisão, eu devo fazer uma novela no que vem, está mais ou menos acertado, e alguma coisa no segundo semestre, talvez, se esse projeto continuar, eu devo continuar com a Alvarenga, a gente deve fazer junto.
Mas, assim, eu acho que meu grande plano para o futuro mesmo, né, é tentar construir cada vez mais uma relação em que eu tenha prazer na troca com os elencos que eu consigo construir, com as equipes que eu monto. Eu acho que o trabalho da gente é muito duro, é muito arriscado, é muito no fio da navalha, né? Eu sempre digo, quando eu fico muito nervoso, calma, Luiz, você não é um neurocirurgião, o cara não está deitado na cama e você não vai errar, e ele, se você errar, ele não vai morrer, né? Ok. Mas a tensão, quando você está em cena, quando você está fazendo, é prima da vida e da morte, né? Porque você está integral ali. Se você não está inteiro naquele negócio não funciona. Então, é simbólico? É simbólico. É concreto? É concreto. Então, você precisa ter um grande conforto para isso poder acontecer. Então, assim, o que eu tenho buscado é mais precisão e, ao mesmo tempo, mais interação, para que a coisa possa fluir melhor. E aí, o que eu sinto é que quanto mais eu estou livre, quanto mais não se percebe a marca que eu fiz, quanto mais não se percebe o plano que eu construí, quanto mais não se percebe a minha mão, mais a minha mão é precisa, mais aquele texto se realiza, mais aquele ator se consagrou. Eu acho que, como maestro, nesse sentido, eu tenho buscado ser mais Bernstein do que Karajan. Eu acho que eu comecei mais Karajan e pretendo terminar, sei lá, mais Kurt Mansur, sei lá. Eu sou pretencioso, né? Os nomes são grandes. Olha, eu te perguntar a última coisa. O que falta ainda no mercado da teledramaturgia para um futuro melhor? O que falta no mercado da teledramaturgia para um futuro melhor? Cara, eu acho que faltam... Assim, na minha visão, assim, eu acho que o processo de financiamento como um todo é muito burocrático e é pouco arriscado. Eu acho que a gente construiu um mercado muito interessante, mas muito fechado, né? Eu tenho a sorte e a oportunidade de estar trabalhando numa grande rede de televisão que produz muito teledramaturgia. Mas não é bom que seja só essa, que seja só esse o lugar ótimo dessa construção. A gente tem um mercado grande, eu acho que o mercado brasileiro vem crescendo bastante. Acho que existe espaço para muita coisa na TV fechada e ainda é bastante difícil financiar isso. A gente não tem um modelo claro de financiamento para isso. Acho que existe espaço, inclusive na TV aberta, para mais ficção, para mais diversidade, para mais processos e formatos. E também não é uma coisa que está acontecendo muito. Então, eu acho que se a gente conseguisse construir novos modelos, tanto de financiamento quanto de negócio, para que isso pudesse florescer, ia ser muito bacana para todo mundo, porque tem muito ator, tem muito diretor, tem muito autor, e falta um tanto de espaço, né? Então, se a gente conseguir abrir esse espaço, eu acho que vai ser bom para todo mundo, com certeza. Agora eu vou buscar aqui as 5 perguntas que mandaram para a gente, o pessoal que mandou pela internet, 5 perguntinhas que eu acho que podem complementar o que a gente já falou aqui. Primeira é da Carol Sobral, estudante de teatro, que pergunta: li que você se formou em Sociologia, como isso ajuda você no seu trabalho de diretor? Aliás, você acha que todo ator deve também ter uma formação acadêmica? Vou começar de trás. Eu acho que todo ator deve ter uma grande curiosidade em tudo. E, se tiver oportunidade, deve estudar muito. Eu acho que não existe um ator que não tenha vontade de ler tudo, né? O ator é um tradutor do humano, né? Então, é a observação dele que o enriquece. Então, se ele tem espaço para poder ler,
aprender e trocar, com certeza. A chance dele poder ser um melhor ator é clara. Para mim, eu acho que a minha formação ela é fundamental para o que eu faço hoje. Acho que a maneira como eu me aproximo do mundo tem a ver com aquilo que eu aprendi e construí, né? Eu não vou dizer que a faculdade de Direito foi a coisa mais importante na vida do diretor Luiz Henrique Rios, mas talvez o que eu tenha visto dentro das delegacias do Rio de Janeiro foi uma coisa que me contribuiu muito. Acho que acompanhar depoimento, entrar em carceragem, lidar com polícia, isso tudo, cara, tem uma hora que você fala, caramba, aquele cara era assim. Aí você olha aquele caráter e está naquele personagem, né? Então, acho que todas as experiências de uma pessoa constroem aquilo que ele é. Então, as coisas que eu estudei me ajudaram muito. Vamos à pergunta da Bela Barreto, também estudante de teatro. Você já tinha dirigido outras temporadas de Malhação? Como é dirigir jovens com pouca... Você já tinha, né? Ele está afirmando. Como é dirigir jovens com pouca experiência? Com o passar das temporadas, você acha que os jovens atores têm chegado mais preparados para atuar na TV? Então, é minha terceira temporada na Malhação, né? 2000, 2006, 2007 e agora 2011. Eu acho que, é muito bom trabalhar com jovens atores. A primeira vez eu tive dificuldade, a segunda eu tive prazer e essa eu estou realmente feliz. Acho que os atores estão, todos eles, chegando muito mais bem preparados e eu acho que a gente também está aprendendo a prepará-los melhor. A diferença, quando você trabalha com atores com muita experiência, é que a tua relação de troca é diferente, né? Quando você trabalha com jovens atores, você precisa estar preparado a doar muito. Quando você trabalha com atores muito experientes, você precisa estar preparado a, muitas vezes, se adaptar muito. Por quê? Porque você tem ali um conjunto de forças que você vai ter que lidar diferente. O que eu estou experimentando nessa temporada, primeiro, assim, eu tenho um elenco muito bem preparado. Realmente muito bem preparado. Eu, há muitos anos, não trabalhava com um elenco jovem tão profissional. Tão profissional, assim, tão focado naquilo que ele quer conquistar. E não pessoa, no processo do trabalho, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? Eu acho que uma das coisas que ajudou é que eu também busquei, nesse trabalho, dar a cada um desses garotos desafios que eles não estavam esperando. Eu não os escalei por similitude, eu os escalei por qualidade. E dei a eles personagens que conversam com as suas personas, mas que não são as suas personas. Então, eles são obrigados a, efetivamente, serem atores. Isso ajudou bastante eles e ajudou muito a mim, porque eu tenho um grupo que está ali para atuar. Então, isso está sendo muito legal. Eu acho que entre eles e entre nós está havendo uma troca muito rica e eu acho que essa troca está no ar. Vamos lá. A Lívia Lopes, estudante de cinema, pergunta: Malhação é um produto que as pessoas dizem lançar novos rostos na TV, Mas há algum trabalho específico com os veteranos que são escalados para a novela? Esses veteranos já chegam cientes de que o processo é outro, uma vez que a maioria dos jovens não tem experiência? Tem um processo específico. Eu acho que esses veteranos chegam conscientes que o processo, numa série em que o protagonismo é juvenil, é diferente, né? E eu acho que o grande e rico disso é... Outro dia eu estava conversando com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é um ator de 78 para 79 anos de idade, é um gênio da raça, é um cara que fez de tudo, e é um cara que entra no set com um sorriso daqui até aqui, que fala: Luiz, eu adoro isso, cara. Eu, de vez em quando, me sinto até um vampiro. É tanta energia que me renova. Quer dizer, tem essa troca, né, da descoberta do novo, da troca da energia entre aquilo que é a minha experiência e aquilo que é a total disponibilidade de alguém
para se descobrir. Então, acho que é um dos muitos ricos processos que acontecem. E eu acho que quando a gente trabalha e prepara todo mundo corretamente, né, a gente fez um trabalho bacana, surge dali uma coisa muito bacana, muito rica para todo mundo. Acho que estão todos felizes e eu estou bastante feliz de poder fazer uma terceira temporada e aprender de novo. Vamos lá. Pedro Antunes, estudante de teatro. Sei que, às vezes, você dá cursos de interpretação. Qual o maior problema que você geralmente nota entre os alunos? Acho que a gente tem duas coisas aqui. A primeira é que, no Brasil, normalmente, os atores acham que eles estão ali para interpretar e não para atuar os seus personagens, né? Eu acho. E a segunda que... Você pode dar uma... Posso, né? Quando eu comecei, eu falei assim, né? Eu cada vez mais acho que o ator é um estado quando ele está em ação, né? E não uma intenção pura e simples, né? Então, a interpretação, ela é aquela coisa, né? Eu vou mostrar para você tudo aquilo que eu estou sentindo. Presta atenção em exatamente aquilo que eu estou te mostrando. Olha, eu estou te mostrando isso. A atuação eu estou sentindo isso, eu estou vivenciando isso, eu estou acontecendo aqui. Isso pode se dar até num processo de distanciamento. Não tem diferença. Mas é diferente eu fazer para aquele cara prestar atenção em mim, né? Olha só como eu sou um grande ator, ou eu ser um grande ator, né? Então, esse segundo lugar, eu acho que é o lugar que a gente está conquistando no processo da interpretação no Brasil. Os grandes atores faziam e a gente está conseguindo ampliar esse lugar. Mas eu acho que o maior problema ainda é voz. Eu acho que os atores são muito mal preparados em voz. Eles dão muito pouca atenção a essa coisa, né? A esse instrumento. A voz, a palavra, é um lugar muito importante para o ator. E eles trabalham muito pouco isso. Então, isso é uma coisa que a gente se pega muito, porque faz falta. Aliás, você fala muito bem, estou aqui prestando atenção. Eu entendo tudo. Não é, isso parece que eu estou brincando, mas é verdade. É muito clara a explicação que você dá, o jeito de você falar, o jeito de você enxergar e traduzir o que você sente para a gente. Comecei professor aos 17. Está vendo? Luísa Sena, estudante, quer saber como é a avaliação de um teste para a escalação de um protagonista de Malhação. Que fatores são levados em conta? Como é a avaliação de um teste, ponto, né? 3 coisas são levadas em conta. Primeiro, você tem um personagem. Então, há, obviamente, uma adequação ao personagem. Que leitura essa pessoa fez da personagem. A segunda é qual é a capacidade que aquela pessoa tem de dar conta dessa interpretação, dessa leitura que ela está fazendo, né? O quanto apesar do nervosismo, apesar da dificuldade que a pessoa está sentindo naquele momento, do desconforto, o quanto aquilo tem para ser trabalhado, né? O quanto atrás ou seja, que diamante é esse, né? Como é que a gente vai lapidar isso, mas que diamante é esse? E a terceira coisa, né, é a pessoa. Não adianta, por mais que você não conheça, assim, tem coisas que você percebe da pessoa que aí você olha no olho, você bate um papo, para ver se aquilo ali vai funcionar, porque você vai trabalhar com aquela pessoa por muito tempo e isso vai ser importante dentro daquele grupo. Então, isso é muito... O protagonista, já que a gente está falando de protagonista, o protagonista é o capitão do time, né? Se o cara jogar torto, ou for um cara esquentado, ou sair quebrando todo mundo o tempo todo, o time vai ter dificuldade para ganhar o jogo, né? Então, também vale a personalidade da pessoa. Você, obviamente, ator é um bichinho muito rico, né? Você não vai querer que o ator seja o caixa de banco, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, se o sujeito não se segura,
Tem horas que dá trabalho. Trabalho, tudo bem, mas se o cara pirou, é surtado, aí você já desconsidera, né? Luiz, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse seu time, desse momento, de ter tido essa oportunidade. Tenho um enorme prazer de ir para o set com a equipe inteira. Nós todos nos divertimos muito e temos, sobretudo, a segurança de que a história está sendo muito bem contada, porque existe uma regência muito objetiva, muito clara, muito inteligente e também muito acolhedora. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agradeço muito a você, em nome da Montevideo Ramon. Obrigado, pessoal. Por dividir o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigado, pessoal.